A maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul ocasionou a morte de 183 pessoas e afetou quase 2,5 milhões de gaúchos. 478 dos 497 municípios do estado foram atingidos por inundações, quedas de barreiras e deslizamentos de terra. Ações para minimizar os impactos das enchentes foram temas de projetos apresentados na 39ª edição da Mostra Tec. O Espaço Livre traz agora algumas dessas pesquisas feitas por jovens cientistas. Investigar o processo de descarte dos resíduos acumulados nas enchentes é o objetivo do projeto de 3 estudantes da Escola Luterana de Ensino Médio São Mateus de Sapiranga. Com o auxílio da diretora de limpeza pública de São Leopoldo, Samara Gueno, elas buscaram entender de que forma os materiais estão sendo descartados na região metropolitana de Porto Alegre. As enchentes urbanas elas são causadas por diversos motivos, porém o motivo mais agravante deles são as ações antrópicas, que se encaixam no contexto da região mais afetada, que foi a região metropolitana de Porto Alegre e o seu entorno. O desastre se iniciou no dia 21 de abril de 2024, em Santa Cruz do Sul, onde estiveram por 10 dias seguidos sobrecarregando os rios da bacia das regiões. Essa enchente causou uma preocupação para uma população que antes nunca teve que lidar com um desastre em tamanha magnitude. E a partir desse desastre, vários resíduos foram gerados, entre eles os resíduos não recicláveis. Nosso trabalho se propõe a analisar e estudar como está sendo feito esse descarte dos resíduos não recicláveis gerados pelas enchentes e propor maneiras mais viáveis para evitar o acúmulo e o melhor descarte desses resíduos. Quando se fala em descarte desses resíduos, uma das coisas que mais é comentada e mais é praticada é a queima desses resíduos, que é uma prática muito comum, porém ela não é adequada, porque a partir do momento que a gente queima esses resíduos, essas substâncias que estão nele eles vão afetar o nosso solo, eles vão afetar a nossa água e também a nossa atmosfera, ou seja, vai afetar o que nós comemos, bebemos e o ar que respiramos. É uma prática legal, ela deve ser reportada e ela é de acordo com a lei dos crimes ambientais. A gente também fez uma pesquisa sobre e-waste, que são os resíduos eletrônicos, electronic waste, e é basicamente tudo que tem cabos, baterias, plugs, e que quando chegam no fim das suas vidas úteis, eles estão descartados sem o objetivo de sequer serem reutilizados novamente. E tem umas pesquisas que mostram que um eletrônico simples, como uma geladeira, pode ter mais de 1.000 substâncias tóxicas. Aqui temos uma tabela periódica que diz tudo que está em colorido é o que tem de componente tóxico, que tem de componente da tabela periódica num celular. E na tabela do lado mostra por tamanho a abundância que tem no nosso meio ambiente e por cor o quão ele afeta o nosso ambiente quando descartado de forma incorreta, que é um dos maiores problemas, porque quando eles são descartados, eles podem afetar muito o nosso ambiente. Então imagina quantos desses resíduos foram descartados. Tem pesquisas que dizem que mais de 70% dos lixos que estão em aterros sanitários são os não recicláveis. Eles devem ser descartados da forma correta e a gente tem empresas e websites que nos auxiliam a fazer da melhor forma possível. Um exemplo disso é a Samsung Recicla, que em todas as lojas da Samsung eles têm pontos de coleta, então tu pode levar o teu resíduo eletrônico e ele vai ser descartado da forma correta por eles. Uma alternativa para o reaproveitamento de toneladas de móveis descartados após as enchentes e que busca também recuperar solos devastados pelo excesso de chuvas. Esse é o trabalho apresentado por alunos da Escola Estadual Técnica Nossa Senhora da Conceição, de Cachoeira do Sul. A ideia é utilizar resíduos de fibras de média densidade, o MDF, e carbonato de sódio. O nosso projeto ele foi criado depois de todo esse cenário que passou, né, essa enchente histórica de mais de 80 anos, né, da história, a maior da história, né. Bom, o que a gente observou, né? Foram 2 problemas. Foram a degradação dos solos agrícolas, né? Onde grande parte desses solos ele teve perda de matéria orgânica, perda de nutrientes por lixiviação. O que mais que ele teve? Ele teve também a erosão, né? Então esses solos eles tiveram perda de solo pela correnteza da água. Em áreas mais baixas, o acúmulo de sedimentos de areia, ou seja, a arenização. Em ambos esses casos, a gente pode dizer que eles não conseguem fazer a troca iônica, a troca de cargas. Então não vai adiantar de nada a gente fazer uma adubação
ou para a gente tentar recuperar esse solo, porque não vai surgir efeito, porque não vai conseguir absorver esses nutrientes, tá? E um outro problema, né, principalmente na região do Vale do Taquari, na região metropolitana aqui do nosso estado, é o acúmulo de entulhos, né? Então, segundo nossos estudos, mais de 50 milhões de toneladas de entulhos se formaram por conta das enchentes. E só de MDF, né, que é um material que origina os móveis, muitas dessas casas que foram atingidas, chegou a 2,5 milhões de toneladas. Então é muito resíduo que muitas vezes não tem onde depositar. Pensando nisso, então a gente veio o nosso produto, que é o MDF Regenera. Meu colega pode explicar um pouco mais pra gente. O MDF Regenera, né, ele vai utilizar do MDF proveniente das enchentes, que estão nas ruas, nos aterros. A gente vai utilizar eles para aumentar a matéria orgânica do solo. Ele vai funcionar como condicionador de solo de fácil aplicação. Então ele não é um adubo. O adubo, se a gente colocar o adubo no solo arenizado, no solo lixiviado, que é ele meio lavado de nutrientes, pode colocar o melhor adubo, que ele não vai ficar disponível para a planta. Ele vai ficar no solo, só que a planta não vai conseguir absorver ele, porque ele não vai estar disponível para ela. Então, e o MDF Regenera vai funcionar exatamente com isso. Ele vai recondicionar o solo. Ele vai fazer com que a estrutura dele volte novamente a mesma coisa. Então, ele vai começar com as cooperativas de reciclagem, ele vai ser recolhido pelas cooperativas de reciclagem, onde ele vai ser selecionado e limpo por elas. Também vai ser processado, triturado e, após, vai adicionar o carbonato de sódio, que é uma solução alcalina que a gente descobriu que vai inibir possíveis intoxicações no solo pelo MDF. Que se o MDF for colocado cru, ele pode intoxicar o solo. Também, depois de ser adicionado, vai ser ensacado. Para o produtor conseguir adquirir esse produto, ele vai ter que ter uma análise de solo da área atual, onde um técnico ou um agrônomo vai fazer a interpretação desse laudo para saber qual a quantidade necessária ele vai precisar para aquela determinada área. O técnico ou agrônomo vai acompanhar a incorporação do produto no solo e fazer visitas periódicas para ver como que está essa reconstrução do solo. Após a aplicação do produto MDF Regenera no solo lixiviado, a gente pode observar após 2 meses, 3 meses, uma possível melhora tanto na estrutura do solo quanto no equilíbrio da temperatura, tanto no inverno quanto no verão. Também vai inibir as ervas daninhas, que são as plantas invasoras, né? E também vai gerar mais emprego e renda dentro das cooperativas, porque a gente sabe que uma cooperativa de reciclagem não é uma pessoa que atua, é uma comunidade inteira. Então, a gente também tem na escola uma área experimental que já foi aplicado o produto no solo lixiviado, foi atingido bem pela enchente. Já faz uns 20 dias e a gente pode observar que já teve uma grande melhora na estrutura do solo. E a gente procura, né, demonstrar mais após meses para ver o resultado do nosso projeto. Eu tendo em vista que esses eventos climáticos que aconteceram no nosso estado tendem a ser cada vez mais frequentes pelas mudanças climáticas, então isso inspirou a gente a criar uma solução inovadora para conseguir amenizar os problemas dessas catástrofes climáticas. Outra preocupação foi a de como reduzir os riscos de morte durante as tragédias, identificar os requisitos necessários para a implantação de um sistema de acompanhamento do nível das águas da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos é o tema da pesquisa dos alunos Cassiano e Bruno da Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato de Taquara. Ainda em fase de estudos, o Sentinela das Águas pode ser um método eficaz de monitoramento e alerta à população de cidades atingidas por cheias. A introdução do nosso projeto se baseia na implementação de uma rede de sensoramento ao longo do Rio dos Sinos, onde que a gente possa monitorar e saber o que está acontecendo em tempo real, se ele está subindo ou descendo, e para avisar a população. Bom, então as cheias acabam afetando significativamente as comunidades. Elas acabam destruindo a infraestrutura, as residências e acaba prejudicando a qualidade de vida das pessoas. Então o sistema de alerta ele vai ajudar que a gente consiga criar uma sociedade mais resistente a esses desastres ambientais, ainda mais no contexto onde as mudanças climáticas acabam sendo intensificadas, como por exemplo as próprias enchentes que acabam aumentando. O projeto também busca monitorar e armazenar esses dados que a gente obter dos rios, para que a gente consiga fazer uma previsão, mais ou menos, de quando vai inundar e para que a gente consiga diminuir, então, esses impactos. A ideia do projeto é, além de fazer um site, que também contenha um aplicativo, para que as pessoas consigam, com o tempo, fazer um cadastro e receber notificações por SMS. Então, entra essa parte da faixa de alerta.
Nas mensagens vão ter 3 níveis. O nível de cuidado, de atenção e de alerta. O de cuidado vai vir uma mensagem mais ou menos explicando que o nível do rio está subindo, mas não precisa se preocupar porque ele ainda está um pouco longe de ultrapassar o topo dele. O de atenção, onde as pessoas têm que ficar atenta, têm que ficar de olho porque o nível está subindo e pode ser que chegue a transbordar. E o nível de alerta, que seria o de emergência, onde o rio transbordou e as pessoas precisam achar um lugar seguro e evacuar imediatamente. É um desafio, tem vários requisitos, mas permite um monitoramento eficaz e uma resposta rápida para a população e para a Defesa Civil, que vai então avisar quem mesmo não tem celular na cidade, né? Que nem a nossa Defesa Civil da nossa cidade, para eles fazer uma média do nível do rio, eles têm que ir lá no rio e botar uma régua ou no pilar da ponte lá e botar uma régua manualmente. Isso é um risco muito grande. Então, o nosso projeto ele visa a segurança tanto da população quanto então dos órgãos governamentais. Com essas enchentes, então, teve mais força ainda o projeto, tanto que eu fui um afetado lá na minha cidade, sou de Igrejinha, foi um dos bairros ali onde é que eu moro, foi um dos mais afetados, e também a cidade que a gente estuda, que é Taquara, foi também muito afetado. Então, com isso, com toda a gente vendo assim a cidade tudo suja, toda destruída, a gente então teve essa iniciativa de manter o projeto e com cada vez mais garra estudar e para a gente conseguir então concluir o nosso dispositivo. É uma iniciativa incrível que vocês estão fazendo, porque vocês estão pensando a nível de bacia, né? Vocês estão fazendo essa conexão do Alto Sinos, que é lá onde vocês estão, até aqui o Baixo Sinos. Então é extremamente importante, quando a gente fala de enchentes, pensar a nível de bacia. Mas daí eu fiquei com essa dúvida, porque disse que o projeto ele já existia, né? Sim. E quando que foi que vocês colocaram esses sensores, ou como que é feita a medição? Quem faz essa medição? Então, a gente está na fase 1, na verdade, do projeto, porque, como eu disse, assim, na nossa escola cada um tem o seu projeto, cada um tem o seu TCC. Mas então a gente teve essa iniciativa a partir então dessa enchente de novembro do ano passado e de maio desse ano. Então a gente voltou com as forças, a gente se juntou, cada um tem o seu TCC, mas mesmo assim a gente tem esse separado para que a gente consiga então trazer algo novo, né? Justamente para ajudar a população, utilizando toda uma ideia sustentável de usar placas solares ou de repente uma geração hidrológica, né? Que daí tem geração de energia própria para que esse sistema se mantenha no ar sem precisar de alguma fonte de fora. Como eu falei, então, pode ser fora da civilização, que não tem energia, não tem internet em volta, mas ele possa estar funcionando sem que ninguém tenha que botar energia ou fazer alguma manutenção prévia. Já o projeto Agaia é um dispositivo de alerta para caso de deslizamentos de terra. Conforme as pesquisadoras da Escola Técnica Estadual Frederico Guilherme Schmidt, de São Leopoldo, o tema foi escolhido devido ao grande número de pessoas residentes em áreas de risco, resultando um elevado número de óbitos por soterramento. Hoje, a gente tem mais de 4 milhões de pessoas residindo em áreas de vulnerabilidade social para deslizamento de terra. E é muita gente. Isso aconteceu em 2 acidentes também. Em 2023 ocorreram acidentes no litoral norte de São Paulo, que mataram mais de 67 pessoas, de acordo com a Defesa Civil. E depois de um ano depois, ocorreram 61 mortes aqui no Rio Grande do Sul, devido às chuvas que causaram 4.400 deslizamentos de terra. Isso mostra que não tem tecnologias, não existem soluções eficazes para deslizamento de terra, para alertar a população geral, que é a principal vítima disso. E com isso nós desenvolvemos o Agaia, um projeto que visa alertar a população antes que um deslizamento de terra ocorra. Porque a gente não consegue frear nenhum deslizamento de terra, a gente não consegue parar os desastres naturais. Porém, a gente consegue salvar a vida. Porque bens materiais a gente recupera, a vida não. E a missão do Agaia é proteger aquilo que é insubstituível. O projeto é da seguinte forma: é um cano de PVC enterrado abaixo do solo, que contém um reservatório e um sensor de nível. Conforme for chovendo e o solo for absorvendo essa água, ela vai passar uma camada de manta bidim, que está mais invisível na parte aqui real do protótipo. E essa manta ela vai fazer com que impeça a passagem de impurezas e caia somente água dentro do reservatório. Conforme o reservatório for enchendo, ele vai acionar o sensor de nível, que vai indicar que o solo está propenso a deslizar, e vai se comunicar com essa parte que está o sistema elétrico, que possui um transmissor, que vai enviar um sinal para o receptor, que está nessa parte, que vai ficar exposta na cidade, que conecta com a sirene e aciona ela, alertando a população. E aqui eu vou fazer uma demonstração: a água ela sobe e liga a sirene.
Aqui nós tiramos o volume e diminuímos a intensidade da luz, para não atrapalhar a feira. Nós fizemos um teste em loco do dispositivo. Nós fomos até a cidade de Morro Reuter realizar esse teste. No espaço Natureza Senadora, com o espaço de reiki. Lá já aconteceu vários casos de deslizamento. Nós cavamos no dispositivo e colocamos ele na terra. Em seguida, nós ligamos ao sistema elétrico e simulamos uma chuva intensa, esperando que o reservatório enchesse e acionasse a chave-boia. Com a chave-boia acionada, o alerta acionou, mostrando a eficácia do Agaia em ambientes reais. Durante nossas pesquisas, nós encontramos alguns sistemas que detectam deslizamentos de terra, mas ou eles são muito caros ou complexos e não se encaixam em áreas de vulnerabilidade social. Por isso que o Agaia é diferente. O intuito dele é ser um dispositivo barato e fácil instalação e manutenção. E o alerta é direcionado diretamente para a população local. Sustentabilidade financeira do projeto, a gente pensou em parcerias governamentais que podem instalar o projeto, né, porque a população em si não pode instalar ele, porque tem que ser feita uma análise geológica do local, né, para determinar a inclinação do terreno, a vegetação e o tipo de solo. Mas também pensamos em parcerias com empresas privadas, que através delas elas podem receber benefícios fiscais ou de isenção de impostos ou destinar esses impostos para o Agaia, para que assim o projeto ele realmente chegue para quem mais precisa, porque muitas vezes o governo não consegue chegar até as pessoas que estão nesses locais de vulnerabilidade. Mas o Agaia chega. Investir no Agaia é segurança, porque se ele existisse antes, no passado muitas vidas teriam sido salvas. Hoje ele é necessário por causa das mudanças climáticas e no futuro ele vai salvar muitas vidas. O Espaço Livre de hoje é especial, direto da 39ª Mostra Tech. Eu estou aqui com a minha amiga Luana Rosa, que é presidenta do Movimento Ressler para a Defesa Ambiental e pesquisadora, assistindo um pouco dos trabalhos que buscam minimizar os impactos das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Luana, queria que tu falasse, né? A gente assistiu alguns trabalhos, alguns bem bacanas, assim, como tu vê que os estudantes estão pensando nessa temática e propondo já soluções práticas, né, para minimizar esses impactos. Bom, primeiro, né, gostaria de dizer que eles estão de parabéns. A gente assistiu alguns trabalhos, né, e a qualidade deles foi indescritível, a qualidade desses trabalhos que a gente assistiu. E propondo, inclusive, soluções reais, né? Soluções que deveriam estar vindo de outras instâncias, mas estão vindo aí através de pesquisas de adolescentes, mas que são soluções extremamente importantes e viáveis para a nossa bacia, principalmente, né? Porque o que a gente tem visto, o que a gente viu nas enchentes de maio de 2024 agora, é que a gente não pode pensar a nível municipal, a gente precisa pensar a nível de bacia, porque o impacto, ele vem descendo, ele começa lá na cabeceira, lá na foz da bacia, lá no início, e ele vai cada vez impactando mais os outros municípios. E acho muito interessante que eles estão trazendo soluções reais, não estão falando sobre construção de diques, sobre aumento de diques, que só leva esse problema para o município vizinho. Então, eles estão falando sobre alertas, né, sistemas de alerta, sistemas de monitoramento para as enchentes. Então, né, é algo realmente que dá um quentinho no coração. Para mim, que trabalho com essas tragédias, que trabalho pesquisando essas tragédias, e a gente acaba ficando, né, um pouco desesperançoso de pensar que o nosso futuro não é tão agradável quanto gostaria, mas a gurizada está aí para se empenhar para que a gente possa adiar o fim do mundo. Luana, tu integra o Comitê Sinos também, né? O que está sendo pensado lá dentro do comitê também para essa questão da bacia do Rio dos Sinos, né? Toda essa problemática que envolveu agora as enchentes e essa questão dos diques e a própria questão da mata ciliar também, que ficou bem comprometida. Sim. Bom, a gente tem um projeto, inclusive um projeto aprovado na Petrobras Socioambiental, que é uma etapa 5 do Verde Sinos. Ele é um projeto que já acontece há alguns anos dentro do Comitê Sinos. Há três gestões agora, há 3 projetos atrás, ele já está sendo feito em parceria com o Movimento Ressler. E esse projeto, essa 5ª etapa do Verde Sinos, a gente está focando justamente na questão das cidades esponja,
que é justamente pensando em cidades adaptadas à crise climática, né? Com solos permeáveis, também com a questão de recuperação de mata ciliar, que é algo que o Comitê Sino sempre se preocupou, né? E o Verde Sino sempre esteve ligado à questão de mata ciliar. Então a gente tem trabalhado essas questões e vamos trabalhar mais ainda, né? Inclusive agora, a partir dessa 5ª etapa, vamos fazer inclusive uma residência modelo, né, mostrando um módulo sustentável de como é uma cidade adaptada à crise climática, né, adaptada com solo permeável, com recolhimento de água da chuva, com sistema de telhado vivo, então com essas questões para a gente poder, um protótipo de uma cidade resiliente à questão climática. Essa residência modelo, ela vai ser construída no município de Canoas, porque como esse projeto ele foi através de um edital da Petrobras Socioambiental, a gente precisa fazer ali no entorno da Refap. Então, ele vai acontecer em Canoas, né, a residência modelo vai ser lá, mas, né, o Comitê Sinos continua trabalhando em torno de toda a bacia, né, nos 30 municípios da bacia. Então, vão ter outros municípios que a gente vai fazer ações, inclusive, né, a questão de recuperação de mata ciliar vai acontecer lá em Três Coroas, que foi um lugar bem atingido, onde teve muito deslizamento também, e teve, inclusive, a mata ciliar foi bem comprometida naquela faixa, porque o rio ele realmente se expandiu e saiu levando, né, muito da mata. Então a gente vai fazer essa recuperação de mata ciliar lá também e em outros pontos também. Trabalhar com agroflorestas, que é essas questões que o Comitê Sinos já vem trabalhando, né? E o Movimento Resler trabalhando junto, né, que é parceiro do Comitê Sinos desde a sua criação há 36 anos atrás. Tu estivesse bem envolvida também durante as enchentes aqui em Novo Hamburgo, com questão de salvamento, acompanhamento das famílias atingidas. Tu tem tido contato com essas pessoas? Sabe como é que está a situação hoje aqui em Novo Hamburgo? Bom, eu tive, né, um contato com muitas famílias, estive, né, à frente de algumas frentes, na verdade, eu estava fazendo campo de pesquisa também, a minha pesquisa de doutorado está sendo sobre esse tema, e tem famílias que elas receberam o valor de auxílio do governo federal, mas isso não foi o suficiente, então tem famílias que não conseguiram se reestruturar ainda, e tem famílias que eu quero ainda contatar, inclusive por parte da minha pesquisa, né, que é justamente para saber como estão essas famílias hoje, depois de tanto tempo, porque não se fala mais disso, né? Infelizmente, a gente tem uma memória curta com relação a esses desastres, e quanto mais eles vão acontecendo, mais a gente vai normalizando esse tipo de situação. Luana, a gente viu assim em vários dos estandes que nós fomos, os adolescentes, né, do ensino médio e técnico falando em mudanças climáticas, coisa que muitos governantes ainda negam, né? Qual é a previsão de futuro, ou como a gente vai adiar esse futuro que está aí tão perto da gente com essa questão, né? A gente vê o calor que está fazendo nesses dias aqui no Rio Grande do Sul e já a previsão de temporais, de ciclone para os próximos dias. Na verdade, a gente vive uma situação bem preocupante, né? Uma situação de calamidade, a gente vive uma calamidade planetária. A gente está em constante alerta. E, infelizmente, o prognóstico ele não é muito positivo, né? Porque essas ações, esse agravo, né, esse colapso climático que a gente vive, ele vai se agravar cada vez mais. Então, a gente não consegue mais falar em como a gente prevenir esse tipo de desastre, porque a gente já não consegue mais prevenir. O que a gente consegue é se adaptar. E é justamente o que esses adolescentes aí estão fazendo, né? Mostrando nesses trabalhos deles, mostrando propostas de como a gente pode se adaptar e diminuir os riscos para a população, né? Principalmente a população mais vulnerável. É isso que tem que estar no centro dos nossos debates, né? De como a gente vai reduzir os riscos para essa população. Porque a população que mais sofre com a crise climática é justamente quem menos contribuiu com ela. Então é nessa população que a gente precisa pensar. Entre a água e a superação, panorama da enchente no bairro Santo Afonso foi a pesquisa de estudantes de educação de jovens e adultos da EMEB João Batista Jäger. O trabalho procurou entender como as inundações de maio de 2024 afetaram a comunidade. A hipótese
é que o evento causou impactos profundos tanto nas condições de vida dos moradores quanto na infraestrutura local. Meu nome é Jennifer, eu sou aluna da Escola João Batista Jäger, etapa EJA, 5º ano. E o meu trabalho é entre a água e a superação, a enchente do panorama no bairro Santo Afonso. Este projeto pesquisa buscar entender o desastre ocorrido em maio de 2024, que afetou todos nós, inclusive eu, moradora. O nosso objetivo é investigar a situação dos afetados, analisando as ações do poder público e a prevenção na população. Então a gente fez toda essa pesquisa, fez umas perguntas para o pessoal responder, e nessas perguntas estavam se eles saíram com antecedência, se eles saíram quanto tempo. A maioria botou que saiu com antecedência e a maioria também botou que ficou mais de um mês fora de casa. Aqui estão algumas fotos, essa dali inclusive é a minha casa, na parte de baixo, que também fiquei 28 dias fora de casa porque estava com a água. E daí aqui tem também ações futuras, que a gente quer ter uma entrevista com a doutora Sônia Balverde, da URI, para a gente entender melhor o que aconteceu. Além de saber que o DIC estourou, além de saber que tem problemas com a chuva, né? Que veio um acúmulo de chuva muito grande. A gente também vai fazer a Pluve PET, que é uma garrafa PET, vai botar na nossa escola e nós vamos botar em casa também, para ver se os milímetros que caem na escola e em casa são os mesmos com a chuva. Esse é o nosso trabalho. Como é que está a recuperação do bairro agora? Agora eu já consigo falar e expressar, mas no começo do trabalho foi bem complicado. Sim, eu fiquei por 28 dias, já voltei para casa, mas é aquela sensação que fica, que a cada chuva isso possa acontecer de novo. Até não voltei no mesmo dia que a escola voltou, porque eu ainda não estava na minha casa. Voltei um pouquinho depois, daí foi onde a gente começou a trabalhar e fazer a pesquisa dos trabalhos. Mas agora eu já consigo falar sem chorar, sem ficar nervosa, mas no começo foi bem complicado. Já estamos em casa, sim. Não posso dizer que voltou à normalidade, porque isso ainda vai levar um tempo. Para nós que passamos por isso, quando escuta a chuva ou quando escuta que nem hoje à tarde, já ficamos bem nervosos com tudo que acontece. Não tem como não ficar depois de ter passado por tudo. Tem muita gente no meu bairro que vendeu o seu local onde morava e tem gente que está pagando aluguel, pois não voltou ainda e não tem vontade de voltar, com medo de que tudo aconteça novamente. Visitamos outras 2 pesquisas sobre o tema das enchentes apresentadas na Mostra Tec Júnior. Ambas são de escolas de Canoas, município com maior número de mortes causados pela tragédia climática. As estudantes Nicole e Ana Vitória fizeram um trabalho sobre cidades esponjas, apresentando alternativas para evitar os estragos causados pelas precipitações extremas e melhorar a infraestrutura urbana. O nosso projeto, ele visa procurar formas de melhorar a infraestrutura das cidades. A gente achou a melhor as cidades esponjas, que é um termo, é um modelo de cidade de infraestrutura duradoura, sustentável e resiliente. Como o nome já diz, esponja, ela vai usar a paisagem para reter e depois disponibilizar em períodos, por exemplo, de seca, essa água retida. Uma cidade esponja precisa ser feita desde zero e no nosso trabalho, por isso, colocamos alguns exemplos de estratégias que podem ser implementadas, como pavimentos permeáveis, tetos verdes, entre outras, como parques alagáveis, que armazenam a água e oferecem espaços recreativos para as pessoas. Vale lembrar que não são estratégias baratas, mas as inundações também têm seus custos. Um tipo de infraestrutura seria um campo de futebol. Ele, por exemplo, na chuva, seria aberto, iria chover, cairia na grama e embaixo teria um reservatório que poderia ser ligado às casas ou algum rio para descer esta água. É importante conscientizar as pessoas sobre isso e falar com o governo para criar políticas públicas também. E a gente decidiu fazer o projeto justamente por causa das inundações. Antes das inundações, a gente já tinha escolhido falar sobre o meio ambiente, aquecimento global, mas depois da inundação, a gente decidiu falar sobre resolução. Também conhecemos muitas pessoas na escola também que foram afetadas de alguma forma, parentes, muitas coisas aconteceram. Já as alunas Lara, Isabelle e Larissa
realizaram uma pesquisa de campo com pessoas afetadas pelas inundações. O trabalho resultou na produção de cartas redigidas por adolescentes e no documentário Resgatando Memória, Marcas da Enchente no Coração do Gaúcho. E o título da nossa pesquisa é Comportamentos em Catástrofes, o que a enchente no Rio Grande do Sul revelou de traços da natureza humana. No campo da psicologia, inclui análise de como os indivíduos interagem com o ambiente e os fatos que influenciam essas interações, como a aprendizagem, o condicionamento e até as experiências da vida, né? Existem vários tipos de comportamento, por exemplo, o consciente e o inconsciente. O consciente é quando tu pensa de agir, e o consciente é quando tu faz algo automático ou por instinto mesmo. Nós fomos, vítimas dessa enchente, a gente queria saber como foi passar por isso na visão de outras pessoas e que comportamentos que elas notaram nas pessoas que antes não eram tão notados. A metodologia do nosso trabalho é uma pesquisa de campo, tem média de 12 perguntas abertas, com 2 perguntas-chave, se quiser dar uma olhada aqui nas perguntas. Nas perguntas fala que comportamento de outras pessoas mais te marcou de uma forma positiva e a outra de uma forma negativa durante esses acontecimentos. Lembrando que as perguntas a gente fez com comerciantes, adultos, idosos, pessoas que foram afetadas ou não diretamente, como por exemplo as que moravam em apartamento, que chegou água até lá ao condomínio, mas não na casa dela, e eles ficaram ilhados. Também tivemos a ideia de fazer com cartas anônimas com adolescentes, que a gente não pode mostrar o nome deles, que eles são menores de idade, e para chegar nesse resultado, nós separamos por categorias, e nessas cartas eles falam sobre essas 2 perguntas-chave dos comportamentos positivos e negativos. A gente classificou elas, aqui tá os enunciados, e tem esse exemplo aqui, se quiser dar uma olhada, que impactou bastante. Tem várias outras, aqui tá a sigla dos nomes deles. E com as falas dessa entrevista, a gente também separou por categorias e nós aproveitamos e fizemos um documentário, que, claro, com autorização, da imagem, da voz, e para participar desse documentário também. Um exemplo é a profissional da educação, uma professora lá da nossa escola, que é a Adriana. E foram analisadas 139 afirmações sobre comportamentos. No primeiro gráfico está aqui em cima falando sobre os comportamentos negativos que tivemos, que o que mais se destaca é a conduta criminosa. Por exemplo, as pessoas que roubaram as casas umas às outras, e outro exemplo, as pessoas que estavam cobrando por resgate. Em segundo lugar, fica o individualismo e a ganância. O individualismo das pessoas pensarem só nelas mesmas e a ganância já terem o que elas precisam e mesmo assim continuarem pegando mais e mais. Também é interessante falar sobre o despreparo governamental, que muito apareceu na mídia, mas vale lembrar que a maioria dos comportamentos negativos foi efetuada por civis. De positivo, 80,6% sacaram a solidariedade, 22% a união e 8,3% a valorização do outro. As ações solidárias foram mais especificadas no segundo gráfico, que é esse daqui, que eu conto o tipo de solidariedade que tivemos, que foi o apoio emocional, abrigar pessoas em casa, ajudar em abrigos, salvar e resgatar pessoas. Todas essas postei são ações diretas, ações que as pessoas mesmo foram até lá e elas fizeram. Aqui no final fica a doação. Entre os adolescentes, 52,8% das falas eram negativas em comparação com 39,1% para adultos e idosos. Pesquisa toda chegamos à conclusão que adolescentes tendem muito mais a focar em comportamentos negativos, possivelmente pela exposição maior à mídia. Já adultos e idosos focam mais em comportamentos positivos, talvez pela necessidade maior de voltarem às suas rotinas, resolverem seus problemas e coisas do cotidiano, ou também pela experiência de vida maior e já saberem que resolveram problemas passados e podem resolver problemas futuros. Como a Lara falou, a solidariedade foi uma das coisas mais citadas pelos nossos participantes. Pesquisas e estudos indicam que crises, catástrofes podem fazer as pessoas a terem mais tendências de comportamentos positivos pela necessidade maior de sobrevivência entre as pessoas. Mas nem todo mundo age da mesma maneira, também tivemos vários comportamentos negativos e estudos e pesquisa também indicam que é por conta da insatisfação com a própria vida. Um exemplo disso, pessoas que roubaram, elas podem acreditar para si que sua situação não tem mais volta, não tem mais o que fazer e usam como justificativa de tudo isso o individualismo. E aprendemos com toda essa pesquisa que não tem como entrar na mente de todo mundo, realmente não tem como. E a gente tem que estar sempre preparado para cada comportamento. Você vai ter um comportamento independente da situação que eu não vou saber e eu vou ter um comportamento que tu também não vai saber. Às vezes até nós se surpreendemos com o nosso comportamento em diferentes situações. E em cima de tudo isso a gente resolveu fazer um documentário. A experiência durante a enchente é uma experiência que eu não queria ter. As águas começaram a subir muito ligeiro e a gente só ficava pensando, mas que nível que vai chegar? Estávamos na rua conversando com amigos, quando vimos a água vinha vindo e foi aquela
correria lá. Mas meu tio ficou, então ele acabou ficando em cima do telhado e quando ele viu que ficou meio desesperado, né, não ia conseguir sair, ele acabou nadando até a Igreja Imaculada. Vocês fizeram essa pergunta para outras pessoas, né? Mas agora eu pergunto para vocês, como é que foi o impacto na vida de vocês dessas enchentes? Bom, eu saí um dia antes, né, disso tudo acontecer, porque minha mãe sabia que ia acontecer alguma coisa ruim. Aí a minha tia foi me buscar até a minha casa, só que infelizmente o resto da minha família toda, minha avó, meu avô, meu tio, todos ficaram lá. Só que eu fui para Gravataí e receber foto da minha casa embaixo da água foi impactante. Nunca aconteceu isso na minha vida e como a Larissa falou, a gente nunca está preparado para esse tipo de coisa. E por conta de nós adolescentes sermos mais novos, não ter muita vivência, foi bastante difícil lidar com isso, né? A minha mãe ligou e falou, chorando, que estava enchendo muito rápido e simplesmente a ligação caiu, a gente não soube mais nada, né? E também era desesperante abrir ali o celular e ver todos meus amigos postando foto dos meus amigos desaparecidos, que não tinha notícia. Inclusive, amigo meu e da minha amiga, ele pegou e ligou e disse que a água estava no pescoço, ele estava pedindo ajuda e a gente não soube mais nada dele. Aí, um tempo depois, ele foi para Ubra e lá ele estava seguro lá. Qual é o bairro de vocês? Eu moro no Fátima. Bom, eu saí do bairro Rio Branco, que a minha mãe mora, e fui para o apartamento do meu pai, que é do Fátima. Nisso, a água chegou de madrugada e a água chegou muito rápido, sabe? E muitos vizinhos e amigos nossos foram lá para o apartamento, que eu moro no 4º andar. E nisso, a gente ficou tudo junto e ficamos vendo a água subindo e subindo. E foi algo que ninguém estava esperando, sabe? Chegar ao nível que chegou. E com tudo isso, estávamos preocupados, estávamos sem bateria, não sabia notícias de ninguém. A gente foi resgatados, né? Depois de 3 dias lá, ficamos ilhados. Todo o apartamento do 1º andar ficou embaixo d'água. E nisso nós fomos resgatados no 4º dia com barcos. E nisso chegamos na estação e vimos o estado e ficamos em choque com isso. Eu saí um dia antes também, mas quando eu cheguei e vi minha casa depois de tudo isso, foi bem impactante, porque foi o lugar onde eu nasci, onde eu me criei, e ver tudo aquilo daquela forma, ver o bairro inteiro também onde eu cresci, foi bem impactante mesmo. E meu avô e minha mãe ficaram na casa, eu moro no bairro Rio Branco, ficaram no dia da enchente, foram resgatados no sábado de tarde e, tipo, tava sem internet também, sem bateria, por conta que eu tava no Fátima, no apartamento no Fátima, e toda hora que eu ligava o celular, que tinha que ficar ligando e desligando por conta da bateria, eu olhava meus amigos postando que estavam com água no pescoço e, tipo, foi bem impactante, porque foi desesperador, a gente não sabia o que fazer, não sabia o que estava acontecendo e não sabia o futuro daquilo tudo, né, naquele momento, e foi bem difícil mesmo. A gente teve eleições, agora recentemente teremos mudança de governo em diversas cidades aqui da região. O que tu espera desses novos governos das cidades em torno da bacia do Rio dos Sinos? Bom, o que eu espero é que a partir dessa tragédia que a gente teve agora em maio, que os governantes, as pessoas que irão assumir os governos municipais, os vereadores também que vierem a assumir as câmaras de vereadores aqui do município da Bacia, tenham um entendimento de que a pauta climática é a pauta prioritária que nós temos, porque ela atinge a todas as outras. Ela afeta a economia, ela afeta a educação, ela afeta a segurança pública, a saúde. Então, a crise climática é o guarda-chuva de todas as outras questões. E nenhum político vai conseguir governar com sabedoria e com resiliência se ele não colocar a questão climática como prioridade do seu plano de governo. Então é isso que eu espero dos próximos governantes da bacia, não só da Bacia dos Sinos, mas de todas as bacias que foram afetadas pelas enchentes. Tá certo, Luana, muito obrigada. Essa foi a Luana Rosa, presidente do Movimento Reser para a Defesa Ambiental, aqui direto da 39ª Mostratec, pensando, né, junto com os expositores, os finalistas dessa edição da mostra, em como minimizar os impactos das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. No próximo programa estaremos de volta com mais pautas sobre cidadania, educação e sustentabilidade. Até lá!